Então, o que é o transtorno do espectro do autismo? O TEA. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Que ocorre durante o neurodesenvolvimento daquele embrião, daquele feto, e ele afeta as pessoas na área da comunicação e interação social e na área do comportamento. Em relação à comunicação e interação social, eu trouxe aqui alguns sinais para a gente conversar. Bom, a pessoa com autismo normalmente, tá, gente? Todos esses sinais que eu vou trazer aqui são sinais muito comuns, mas não significa que todos os indivíduos com autismo vão apresentar todos esses sinais. Tá? Então, eu trouxe o que a gente mais observa nas pessoas autistas. Então, normalmente tem uma dificuldade para estabelecer conversa, para iniciar uma interação social, né? Então, muitas vezes a gente pergunta, mas o seu filho interage? Sim, ele interage. E aí, quando você vai ver, ele está lá no meio das crianças, com várias crianças, só que ele está isolado, brincando sozinho. Então, isso é interagir? Não, né? Estar junto com outras crianças não é interagir. Interagir é compartilhar brincadeiras, né? Compartilhar contato visual, trocar brincadeiras, trocar brinquedos, enfim. Isso é interagir. Então, muitas vezes, as crianças ficam ali junto com várias outras crianças e os pais pensam que ela está interagindo, mas na verdade ela não está interagindo, certo? Então, as crianças com autismo, normalmente, elas vão apresentar essa dificuldade em iniciar a interação social, dificuldade muitas vezes em demonstrar emoções, preferem ficar sozinho, então é aquela criança que pode estar no meio de um monte de criança, mas está isoladinho no cantinho ali, quietinho, brincando sozinho. Normalmente fazem pouco ou menos contato visual. Muitas vezes a criança com autismo ela pode parecer surda, né? Porque é muito comum os pais falarem que chama a criança com autismo e ela não responde, mas ela não é surda, na verdade. Tem a linguagem corporal pobre, então tem um problema também de comunicação não verbal, né? Porque comunicação não é só fala. Comunicação a gente se comunica de diversas formas, né? Com gestos, com expressão facial, com através da escrita, enfim. Então tem uma dificuldade nessa comunicação não verbal também. Indivíduos com autismo de grau leve não vão apresentar problemas na comunicação verbal, né? Vão apresentar na comunicação não verbal, mas quando a gente fala de um autismo moderado ou severo, normalmente tem atraso da fala também, que esse é um sinal, né? Um dos sinais mais comuns que os pais percebem primeiro, o atraso na fala da criança e por isso vai buscar uma ajuda especializada. Então, tem uma linguagem corporal pobre, pouca expressão facial, muitas vezes não entende essa comunicação não verbal que eu acabei de falar para vocês, então a linguagem corporal, linguagem facial, tem dificuldade de entender ironias ou piadas, enfim, tudo isso entra nessa linguagem não verbal, né, nessa dificuldade que eles apresentam. E em relação ao comportamento, as pessoas com autismo normalmente vão apresentar comportamentos repetitivos, estereotipias motoras, então é aquela criança que alinha os objetos, que alinha os carrinhos, né? Que ao invés de brincar de forma funcional com o carrinho, fica rodando a rodinha do carrinho, roda, 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 só fica ali naquele mesmo movimento repetitivo. Apresentam muitas vezes ecolalia, que é uma estereotipia da fala, né? Às vezes a gente pensa que a ecolalia ela está lá dentro dos déficits da comunicação, mas não. Ela está aqui nos déficits do comportamento, tá? Que é um comportamento repetitivo, é uma estereotipia da fala. O que é a ecolalia? A criança repetir o que ela ouviu, tá? Normalmente essas pessoas apresentam resistências à mudança, padrões rígidos de pensamento, muitas vezes tem um interesse extremo restrito a um assunto, então tem um hiperfoco. Então, muitas vezes é aquela pessoa que só fala de um determinado assunto e isso acaba afetando muito a interação social, porque os coleguinhas não querem só falar daquele assunto, né? Então, quando a criança tem um hiperfoco, um interesse restrito num assunto, isso vai afetar a interação social dela também. Apresentam hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais. Hoje nós sabemos que cerca de 90% dos indivíduos autistas apresentam problemas sensoriais, né? Problemas para receber os estímulos do ambiente.
E pode ser hipo, receber de menos, ou hiper, receber de mais. Inclusive, essas questões sensoriais fazem parte lá dos critérios diagnósticos do DSM-5, tá, né? Essa parte de comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, um outro sinal bastante comum que a criança tem, que é ficar cheirando objetos, tocando objetos, tem um apego em comum a um determinado objeto, então às vezes a criança gosta de brincar somente com a tampinha da garrafa. E ela tem apego àquele objeto e brinca só com a tampinha da garrafa, tá? E um outro sinal é a recusa de determinados alimentos, né? Uma seletividade alimentar, é bastante comum. Mais ou menos cerca de 70% dos indivíduos com autismo têm algum tipo de seletividade alimentar, uma seletividade alimentar atípica, normalmente por questões sensoriais, né? Então, questão de cheiro, temperatura, texturas, ou questões comportamentais também, esses padrões rígidos de comportamento. Então, a criança só aceita comer um alimento da cor branca, ou somente um alimento da cor verde, enfim. Então, esses são apenas alguns sinais, certo?